Retornamos. Hoje conversando com o excelente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Paulo Dimas de Beres Mascaretti. Então, Paulo, vamos dar sequência a esse problema da crise que você colocou? Vamos lá. Então, continue, pode falar. Então, como eu estava dizendo, quer dizer, uma crise econômica, principalmente do porte em que esta se apresenta, Sim. sempre traz um aumento de litigância. É como tem sido colocado muitas vezes na mídia, a inadimplência aumenta, né? Das pessoas físicas às pessoas jurídicas. Claro. Das pessoas jurídicas, isso redunda num aumento maior de pedidos de falência, de pedidos de recuperação judicial, né? Aqui em São Paulo nós temos varas especializadas na capital de recuperação judicial e falências. E temos câmaras especializadas também nos tribunais. Mas nós temos também, por outro lado, no estado inteiro, varas cíveis recebendo esses pedidos, né, com uma falência, uma concordata, que hoje nós chamamos de recuperação judicial, traz inúmeros incidentes, né, e tudo isso nós vamos absorvendo com mais demandas entrando diariamente no Poder Judiciário. Hoje até se colocam aí nos tribunais, né, um tipo de um relógio, de um marco, onde eles são analisados os processos. Parece que entram não sei quantos processos a cada 5 minutos. Então tem lá uma estatística, né, que mostra que a litigância vem aumentando, né? E eu acho que nós temos que estar preparados para dar uma resposta para todas essas pretensões que são apresentadas. E aí entra uma coisa também importante, Elaércio, que são os juizados especiais, né? Claro. Os juizados especiais que nós começamos a instalar no Brasil inteiro a partir de 1995, né? Os juizados especiais com a configuração atual, e que são um instrumento importante de acesso da população à justiça. Não tem cobrança de nenhuma taxa judiciária, não tem, no primeiro grau de jurisdição, sucumbência, né? Não tem, é uma justiça gratuita para todos, E mas célere, lógico, né? para célere para causas, evidentemente, de menor complexidade, mas presta um serviço muito grande à população, né? Na área de atendimento a demandas contra planos de saúde, na demandas que envolvem o direito do consumidor, outras demandas que envolvem o direito do consumidor. Então, é um instrumento que facilita muito o acesso à justiça, mas também já está inchado, porque o número de demandas cada vez aumenta mais. E eu sempre defendo no tribunal que nós temos que dar uma boa estrutura para esses juizados, para que as audiências se realizem, né? Normalmente o índice de acordos é muito grande na primeira audiência, então também é o que eu digo, é um cartão de visita do judiciário, o bom serviço que pode ser prestado pelo juizado especial. Eu acho que a conciliação é realmente a fórmula mais adequada para, entre aspas, diminuir essa morosidade. É verdade. Não é? Porque assim você vai eliminando os processos. E às vezes a solução consensual, ela acaba sendo a melhor, porque as partes acabam depois se submetendo àquilo que foi acordado. Muitas vezes a gente tem o trabalho de dar uma sentença de 20, 30, 40, 100 folhas, e ela depois não é cumprida, ela se torna inexequível, não traz nenhum resultado prático. Né? Então é lógico que nós não podemos também, tem muita gente que prega, precisamos investir tudo em conciliação e mediação. Não, isso também não. É uma forma alternativa, mas o judiciário não pode abrir mão da sua tarefa, da sua missão de julgar. Né? Eu acho que nós temos que procurar, como eu disse, melhorar a nossa estrutura, aprimorar a legislação. Nós vamos ter agora, aí, a partir do ano que vem, a vigência de um novo Código de Processo Civil, né? E vamos esperar que com o novo Código, com os instrumentos que ele tem, haja também uma possibilidade de agilizar o fim dos processos. E a mediação? A mediação é aquela que ocorre já no processo em si, distribuído a uma das varas, há possibilidade também de nós diminuirmos essa morosidade, não é? Então, é um outro mecanismo, onde tem até o mediador e procura de uma maneira mais direta trazer uma solução para as partes que pode ser negociada, né? Eu acho que também são caminhos que hoje estão sendo bastante percorridos e estão sendo prestigiados, inclusive, pela advocacia, que tem também
trabalhado de uma maneira forte para que a gente invista bem nessa área de conciliação e mediação. Nos Estados Unidos, você sabe muito bem, melhor do que eu, que lá existe um tribunal de mediação. Então, os processos se dirigem diretamente ao tribunal e lá eles resolvem antes de você propor uma ação, da judicialização. Então, a judicialização, ela é em último caso. Daí porque há uma diminuição no volume de processos para os julgadores americanos. E a ideia, por exemplo, hoje desses CEJUSCs, desses centros de solução alternativa de conflitos, é justamente fazer essa conciliação antes do processo ser instaurado. A gente fala que é uma conciliação pré-processual, antes do processo. Então, acho que isso também é um caminho, né? Antes de termos um processo instaurado, com todo o ônus que ele acarreta para o cidadão, para o Estado, a solução é buscar uma autocomposição desde logo. Eu tenho participado de conciliações, Paulo, e às vezes a gente consegue fazer com que as partes entendam que aquilo que elas querem no judiciário não há necessidade de chegar até lá, porque pode ser resolvido antes, porque elas encontram um meio, um caminho, diante da banalidade que elas passam a entender daquela litigância, daquele momento de exasperação da alma, vamos dizer assim. Então elas cedem e aí o processo termina. Isso é importantíssimo. E o judiciário tem procurado justamente patrocinar aí cursos para formar os conciliadores, para formar os mediadores, porque eles vão... Do 18º andar, se não me engano, uma frente muito boa. A nossa Escola Paulista da Magistratura está investindo nisso, o Instituto Paulista de Magistrados também tem investido nesse trabalho de capacitação de conciliadores e mediadores, porque é justamente o caminho, uma pessoa preparada que vai orientar as partes e vai procurar aproximá-las. Né? E aí as partes vão se sentir confortáveis, muitas vezes, para pôr fim a qualquer tipo de litígio. Paulo, me diga uma coisa, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quais as metas que estão sendo perseguidas para otimizar a prestação jurisdicional? Então, uma das metas, como nós temos falado já, seria a informatização, né? Ou investir no processo eletrônico, para que com o tempo tudo se passe de uma forma digital. Né? Você imagina hoje, por exemplo, quanto o judiciário... cortando o seu raciocínio, aquela comarca Santana de Parnaíba, eu estive, inclusive, lá na inauguração, na instalação, e ela está indo de vento em popa. Porque, é o conhecimento que a gente teve. O que se tem procurado fazer é instalar novas varas, mas todas já com o processo digital. Então não se entra mais nenhum processo físico de papel nessas novas varas que estão sendo instaladas. Então nós temos aí também um planejamento, né, ao longo dos anos para instalar novas varas, né, mas com certeza eu acredito que com o processo digital, essa estrutura de cartório pesada, que precisamos ter inúmeros funcionários, isso vai diminuindo. Né? A ideia hoje nós podemos, por exemplo, movimentar processos de todo o Estado, processos digitais, eletrônicos de todo o Estado, aqui da capital. Nós temos uma unidade remota de processamento digital, que foi instalada recentemente no Fórum João Mendes, que permite que os funcionários que ali estão movimentem todos os processos eletrônicos de outras comarcas para, de alguma maneira, ter um ganho. Mas isso é um avanço na agilização da prestação jurisdicional. E deixa aqueles funcionários que estão lá na comarca, no cartório, cuidando diretamente dos processos físicos para poder dar uma agilidade na solução desses processos. Então, isso já é um avanço, é algo que foi agora implementado por conta dos estudos, né, do nosso setor de TI, de tecnologia da informação, né, que desenvolveu esse tipo de monitoramento de processo à distância. Então, nós temos que investir nessas ferramentas. Eu estudo muito isso, eu procuro sempre estudar não só a gestão do tribunal, mas principalmente a questão orçamentária, os recursos eletrônicos que nós podemos ter, porque eu acho que nós temos que avançar.
nós temos que modernizar o judiciário, né? Eu acho que as pessoas estão esperando um judiciário mais moderno, um judiciário que responda, né, com mais agilidade às pretensões que são apresentadas. A sua colocação agora me deixa feliz, porque a gente já está falando, caro telespectador, de infraestrutura. Isso é então, o desembargador Paulo já começa a se movimentar em estabelecer uma infraestrutura para poder executar. É isso, Paulo? É isso. Nós temos que ter isto. Ter condições, mecanismos, ferramentas para melhorar o serviço judiciário. Nós temos hoje também investido em videoconferência, sim, claro, que eu acho importante, não só na parte administrativa, mas na parte de comunicação para efeito de ouvir pessoas à distância, né? E isso agiliza a solução do processo. Isso também está previsto no novo Código de Processo Civil. Então, nós temos lá mecanismos importantes, né? Aqui no Estado nós implementamos, inclusive foi um requerimento que saiu da PAMAGES, as regiões administrativas judiciárias centralizando comarcas numa determinada região, que isso facilita a administração, não só da parte, vamos dizer assim, de estrutura e funcionamento das varas e das comarcas, mas principalmente na melhor distribuição da justiça, na melhor distribuição do trabalho entre as comarcas, ver as suas necessidades, as suas deficiências, socorrer as comarcas em maior dificuldade, né? Então, isso tudo é fundamental. Então, nós podemos entender e até afirmar aqui à sociedade de que o Código de Processo Civil veio, este novo, para concluir a eficiência, suficiência e até mais à frente ainda, a eficácia. Veja, o novo Código, ele tem defeitos ainda. Tem defeitos, mas tem mecanismos positivos. O mecanismo que eu acho positivo é aqueles que diz respeito à agilização e uniformização de soluções de demandas repetitivas. Nós temos, às vezes, uma questão, por exemplo, aquela questão que envolvia os expurgos das cadernetas de poupança. Sim. Não foram feitas as correções devidas nas cadernetas de poupança em razão dos planos econômicos. Então, milhares e milhares de ações foram apresentadas e julgadas separadamente, e hoje nós temos, às vezes, soluções conflitantes e está tudo parado nos tribunais superiores em Brasília, aguardando uma solução final do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão, né? O que o novo Código de Processo Civil traz? A possibilidade de você resolver um caso específico, os demais processos da mesma questão ficam sobrestados, e depois que resolver esse caso, ele percorrer todas as instâncias, nós vamos aplicar a mesma solução para todos os outros. Essa economia então, processual. Seria, além da economia processual, a possibilidade de segurança jurídica, porque nós vamos dar uma solução uniforme para todas as demandas idênticas, né? E com maior agilidade, porque ao invés de estarmos processando milhares de processos em várias instâncias, em várias comarcas diferentes, nós vamos estar processando um processo piloto, que vai chegar a um resultado e depois vai ser aplicado. Mas isso, evidentemente, é para casos em que nós temos demandas de massa, nessas demandas de maior repetição, né? Sim, claro. Muito bem, Paulo. A reforma da legislação pode contribuir para a maior eficiência, então, do Poder Judiciário? Pode, né? Pode e deve, né? O que nós temos que fazer é desburocratizar os procedimentos. O Código tem esse sentido, o novo Código de Processo Civil. Nós temos aí reformas no âmbito do processo penal, né, e na legislação que envolve o direito material, mas nós temos uma questão que é importante colocar. Às vezes fala, bom, o judiciário é moroso, não tem uma infraestrutura adequada, e isso é uma realidade, né? Mas o que nós também vivenciamos a partir da Constituição de 88? Uma tutela de muitos direitos novos que foram assegurados ao cidadão, e o judiciário
tem que resguardar esses direitos, e nós tivemos aí uma série de leis que foram criando novos instrumentos. Então tem ação civil pública por improbidade, ação civil pública para defender direitos difusos e coletivos, e temos então, veio o Código de Defesa do Consumidor, né, uma nova legislação para a infância e juventude, e nós temos aí muitas e muitas leis novas, trazendo direitos, trazendo a possibilidade de percorrer novos caminhos para buscar pretensões não satisfeitas junto ao judiciário. Então isso, obviamente, aumenta muito a litigância e faz com que a nossa estrutura tenha que ser, na verdade, incrementada. Muito bem, Paulo. Eu tenho mais algumas perguntas a fazer a você. Por exemplo, é correto dizer que o poder público é o maior cliente do judiciário brasileiro? Olha, é correto. Nós temos hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, milhões e milhões de execuções fiscais, por exemplo. São aquelas execuções movidas pelo poder público para recuperar valores que não são pagos de contribuições, de impostos, taxas, etc. Então, nós temos, por exemplo, municípios, né? Você teve uma vez lá em Bertioga, né? Sim, Bertioga. Uma vez só propuseram lá milhares e milhares de execuções fiscais. Tá? E depois, evidentemente, que o judiciário não tem estrutura para dar vazão, para expedir as citações, os mandados todos para penhora, enfim, para tornar efetivo, né, o executivo fiscal que se pretendeu buscar o ressarcimento do erário. Então, aí só já temos um número enorme de demandas que envolvem o poder público. Mas tem outras tantas ações, por exemplo, para tornar efetivo o direito à saúde, o direito à moradia, né, o direito por exemplo, a indenização nos casos em que o poder público dá causa, né, a lesões graves a direitos do cidadão. Então nós temos, por exemplo, atualmente na seção de direito público do Tribunal de Justiça. Atua no direito público. Então nós temos lá mais milhares e milhares de ações, né, que o poder público também não pode transigir, não pode fazer acordo, e que tem que chegar até o final, e os procuradores se veem obrigados a manejar recursos e mais recursos, e nós temos que conviver com isso. Eu acho que talvez nós temos que trazer uma legislação que melhore um pouco essa relação do poder público com o cidadão que busca o judiciário para eventualmente se ressarcir de algum dano junto ao Estado, ou de buscar o implemento de alguma política pública. Isso, e com mais rapidez. Com maior rapidez. Muito bem. Veja, Paulo, eu tenho uma experiência ao longo do tempo em que eu era, lógico, da ativa e com muita honra do Tribunal do Agreste, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E hoje, aposentado, eu tenho também uma sequência da experiência, sempre em busca de dar atendimento, e mostrar à sociedade a eficiência do Poder Judiciário e dizer que é o único poder confiável, porque você pede e ele te dá a resposta. Então eu pergunto a você o seguinte agora: tratando-se da garantia da inamovibilidade dos juízes, você entende que se aplica à comarca ou processo? Por que eu faço essa pergunta? Porque alguns advogados já falaram a respeito disso e eles têm lá a convicção deles. Então eu pergunto a você, se você pode, por gentileza, responder. Vejam, evidentemente que a inamovibilidade, ela diz respeito à comarca. Vamos dizer, para esclarecer a população que às vezes acompanha o programa, ao posto de trabalho onde ele está. Então o juiz, ele é juiz da primeira vara da comarca, por exemplo, de Ribeirão Preto. Ele tem o direito de lá permanecer, né, não ser removido daquela vara, enquanto não surgir lá um desejo próprio, ou às vezes até uma punição disciplinar, se for o caso, né? Mas, em princípio, então, o juiz tem direito a permanecer lá. Ele é o juiz natural daqueles jurisdicionados que vão distribuir as suas demandas naquela comarca, e
aquela ação é distribuída dentro dos juízes que exercem aquela determinada competência. Claro. E, logicamente, que dentro daquele juízo, né, ele vai exercer a sua função, né, e muitas vezes, você sabe, foi magistrado há tantos anos, o Código impõe que o juiz que encerra a instrução do processo, ele fica vinculado para julgar aquele processo. Claro. Né? Então, uma coisa é a inamovibilidade e outra coisa é a vinculação do juiz à decisão. Tá? Ele não é evidente que se o juiz ele está naquela vara e lá recebeu um processo, ele será o juiz do processo, será o juiz daquela causa e deverá, em princípio, decidi-la. Mas é evidente que, às vezes, por questões de agilização, de política judiciária, pode ser designado um juiz para auxiliar aquela vara, pode ser, e se não tiver vinculação do juiz ao processo, se ele não concluiu a instrução, hoje, de acordo com o Código de Processo Civil, estaria vinculado ao processo, mas se não houver essa vinculação, qualquer juiz poderá, evidentemente, julgar aquele feito. Tá? E até eu digo para você, já mencionamos isso, que no novo Código desaparece essa ideia de que o juiz que concluiu a instrução vai julgar a causa. Isso tem no processo penal atualmente, mas no processo civil existe, mas vai deixar de existir no novo CPC. Mas o que interessa para nós é o seguinte, o juiz ele está vinculado àquele posto de trabalho, tem direito a dele permanecer como garantia para o cidadão, porque não se pode dizer que amanhã entra lá uma causa complexa, uma causa que envolva lá algum interesse público, aliás, um interesse político ou financeiro, e aí o juiz vai ser tirado de lá de uma forma abusiva, seja de que maneira for, para que outro venha lá e julgue o processo de acordo com o interesse de quem quer que seja. Não, o juiz tem o direito de permanecer naquela vara, naquela comarca, né, e só sair de lá por vontade própria ou pelo interesse público por conta de alguma remoção disciplinar ou coisa que o valha. Então é evidente que ou então uma promoção. Uma promoção. Então, o juiz só sai de lá se ele se inscrever para promoção. Não tem promoção compulsória, não. Ou remoção compulsória só se for penalidade disciplinar. Se ele praticar um desvio funcional, o tribunal aplicará essa punição. Mas então, isso é uma garantia do cidadão de que o juiz tem ali a sua inamovibilidade, assim como tem a garantia da vitaliciedade, né? Que é para justamente resguardar a cidadania. Muito bem explicado, eu agradeço, porque isso me incomoda. Me incomoda, não, eu já sei, claro, já sei, eu compartilho da sua explicação, que é viva e coerente. Não é? Então, às vezes, a gente é chamado a responder determinadas coisas. Eu, então, fiz essa pergunta a você e agradeço muito. Paulo, você veio enriquecer hoje o programa Direito e Justiça em Foco. Enriquecer por quê? Porque a nossa obrigação está dentro do direito público, né? É informar bem a sociedade. Então, eu sempre trago juízes, meus colegas, desembargadores, aqui para o programa Direito e Justiça em Foco, com esse objetivo, de informar bem a sociedade, que é a nossa obrigação. Suas considerações finais, por gentileza. Olha, eu quero agradecer o convite de estar aqui, porque eu acho importantíssimo esse contato para trazer um esclarecimento maior à sociedade sobre o que é o judiciário, sobre o que é a administração da justiça, né? E dizer que você está de parabéns pelo programa, pelo trabalho, que é um trabalho, nós podemos dizer, de utilidade pública, que você desenvolve aqui tão bem, né? Com toda essa sua proficiência. Então, quero cumprimentá-lo pelo programa, pelo trabalho, pela pessoa que você é. Foi um grande magistrado. Muito obrigado. E vem agora aqui brilhar na área da comunicação. Então, muito obrigado, que Paulo. você seja sempre muito feliz. Eu fico muito feliz de ouvir essas palavras de você, porque eu tenho você como uma pessoa bastante importante dentro do Poder Judiciário. Muito obrigado. Muito bom. Encerro o programa de hoje com a brilhante frase de Rui Barbosa. A justiça pode irritar-se porque é precária. A verdade não se impacienta porque é eterna. Quero agradecer muito a presença do culto desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Dimas de Pérez Mascaretti, neste programa Direito e Justiça em Foco, prestando informações relevantes, seguras e fundamentais para a administração da instituição da Justiça Paulista. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, eu que agradeço.
m'en veux pas. Je n'ai pas